O texto que eu escolhi para falar com vocês hoje está no Salmo 142, no versículo 7. E o tema que eu escolhi hoje para falar com vocês é tira minha alma do cárcere. Fala comigo, tira minha alma do cárcere. Ficou aí tire, né? Mas vamos no texto que está tira, mas não importa o resultado final que eu quero falar com você hoje. Então esse tema, tira minha alma do cárcere, eu quero falar para quem está em casa, quem está agora online, curta por favor esse vídeo. E claro, provoque um engajamento aí, mandando para tanta gente. Acredite pela fé. Essas pessoas que vêm na tua mente aí precisam ouvir essa mensagem agora. Manda lá para eles e fala, fica ligado agora. O Salmo 142, versículo 7, foi escrito por Davi. Eu vou ler para você depois o texto de onde ele estava, ou a perspectiva que ele está. Porque a gente não sabe se ele escreve dentro da caverna, ou fora depois da caverna, chamada Adulão, não falei, né? Onde ele coloca, mas o alvo da escrita dele, desse salmo, é o momento que ele estava sendo perseguido por Saul. Um dos momentos mais difíceis da vida dele, porque é o já ainda não. O que é o já ainda não, apóstolo? É muito usado isso na escatologia, o já ainda não. É um homem que tinha uma promessa, eu sou rei, mas ainda não. É um homem que estava já debaixo da unção de rei, mas ainda sendo perseguido, sofrendo. E isso mostra a realidade de muita gente que carrega uma promessa de Deus sobre a tua vida, é um já, mas ainda não. E você fica ainda na luta, no processo, na perseguição, na resistência. Quem entende isso, dá um amém aí. Então era o caso de Davi. E lá nessa condição ele escreve dizendo assim, tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Por que ele quer ser liberto do cárcere? Para dar graças ao nome. Os justos me rodearão quando me fizeres este bem. Ele fala três coisas. O Senhor liberta minha alma, que eu vou dar graça ao teu nome. E quando eu fizer isso, pessoas que me rodeiam, talvez me perseguindo, vai mudar. Agora vão ser justos. Pessoas vão olhar para mim e vão dizer, vale a pena servir a Deus. Porque eles vão ver o que Deus fez na minha vida e o teu nome será glorificado. Então o final da oração dele, querido, tem que ser o meu e o teu final de oração. Não é só por mim, é por causa dele. A gente pede muita coisa a Deus querendo para nós. Mas quando a tua evidência está em glorificar o nome do Senhor, você está aí quebrando um paradigma. Você está dizendo, Senhor, não é só para minha casa ficar bem, é para o teu nome ser glorificado. É uma maneira que ele traz da existência. Vamos lá, eu vou ler duas versões ainda para você poder entender bem. Faz meu ser sair do cárcere, para celebrar teu nome. Em mim os justos se aureolam, quando tu me retribuís. E a última diz assim, resgata minha alma da sua prisão, para que eu possa dar graças a teu nome. Por teus benefícios a mim dispensados, se sentirão coroados os homens íntegros. Antes de eu falar qualquer coisa, eu quero que você entenda que Davi está dentro de uma caverna, como uma prisão natural, fugindo de um rei, sendo perseguido, mas a oração dele não é tirar o corpo dele dali, mas a alma dele dali. Ele fala pra gente, ele dá pra gente um recado muito importante, que uma pessoa pode sair de uma prisão, mas continuar preso ainda. Mas ele está dizendo que eu posso estar dentro dessa caverna, mas minha alma não está aqui dentro mais. Ele está dizendo que o primeiro nível de libertação não começa fora, começa dentro. É um estado emocional e espiritual que eu tenho. A palavra que o Espírito Santo me deu essa semana, apóstolo pregava terça-feira aqui no Projeto Vida Day, que aliás foi tremendo, foi um dia daqueles inesquecíveis. E no meio da mensagem dela, ela citou Caverna de Adulão. Aquilo veio na minha mente como um rema. Eu anotei na hora, levei para casa e falei, Deus, é isso que quer que eu fale? E Deus não só me confirmou, como Ele disse, eu vou tirar muita gente da caverna nesse domingo. Eu vou arrancar pessoas que estão encavernados, estão dentro de prisões emocionais, espirituais e físicas. Não olha para mim com essa cara de incrédulo, não. Quando Deus fala é porque Ele vai fazer. Não subestime esse poder de Deus. Então Davi, ele faz uma oração que na verdade envolve uma expectativa primeiro interior. Ele está dizendo, Senhor, primeiro me liberta minha alma, tira minha alma do cárcere. Ele podia dizer, me tira daqui, me coloca no palácio, Senhor, me faz reinar logo. Porque, eu não sei se você entendeu o contexto, Davi já tinha sido ungido rei. E por conta disso, o rei que está aqui agora vigente, Saul, decidiu persegui-lo e matar ele. Então ele está, como, Senhor? Eu tive uma promessa e parece que minha vida piorou.
Eu recebo uma promessa e todo mundo agora está me perseguindo. Então ele está no já, ainda não. Daria até um melhor tema, né? Já, ainda não. A condição que muitos de nós vivemos na nossa realidade. Você tem uma promessa já, mas ainda não é o dia dela. E no processo desse cumprimento de promessa é onde vem dúvida, onde o coração se fecha, é onde a gente recebe pessoas que nos rodeiam e às vezes, ao invés de nos levantar, nos derruba mais ainda. Mas você precisa fazer como Davi: Senhor, liberta primeiro aqui dentro, porque se eu estiver com minha alma resolvida, não tem prisão, não tem resistência, não tem perseguição, não tem nada nessa vida que vai me roubar as minhas convicções. Você crê nisso? Agora deixa eu te dizer onde é que Davi estava. 1 Samuel 22, de 1 a 2. Eu vou ler só 2 versículos, porque todo o capítulo 22, ele é essa história, desenvolvimento dessa história de Davi dentro de uma caverna. Lógico, depois ele sai. Diz assim, 1 Samuel 22, 1. Davi retirou-se dali, no caso ele estava em Gate, ele teve que fugir, e se refugiou na caverna de Adulão, chamada A Fortaleza. Era um lugar de refúgio. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Primeiro que se juntou a Davi na caverna foi a sua família. Ajuntaram-se a ele, olha o pessoal que foi chegando, todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado, todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, ele se tornou capitão dessa turma. E eram com ele uns o quê? Uns 400 homens que começaram a aparecer ali e se alistar no futuro exército do futuro rei de Israel. Era um homem que tinha uma promessa, que tinha ali um possível exército, mas que ele também seria possível rei. Não importa quantos anos que eu lido com pessoas, principalmente acessando a alma delas, eu ainda me surpreendo. Eu me surpreendo porque, por mais que eu já vi muita coisa, e já ouvi muitas também, ainda me surpreendo com histórias, me surpreendo com aquilo que o ser humano é capaz de fazer. Fazer com alguém, de provocar na vida de uma outra pessoa. E o que mais me surpreende não são os fatos. O que mais me surpreende é que porque as pessoas, elas vêm numa embalagem bela, aparentemente livre de dores, de profundas tristezas, de um histórico que parece estar tudo bem. Eu falo da embalagem, querida, é porque sim, não é hipocrisia, mas se a gente estiver olhando um para o outro aqui, quem vai dizer que dentro de você possa ter alguma angústia escondida agora? Se eu olhar para você, dá uma olhadinha para o irmão do lado, esquerda, direita, dá uma olhadinha rapidinho aí. O que você vê? Você vê gente perfumada, bonita, feliz, sorrindo, tudo bem, quase parece até assim, conta paga, né? Tudo resolvido. Quer prestar um dinheiro não? Você já fala para ele aí. A sensação que a gente tem é que você vai sair daqui, vai estar em casa, os anjos estão já arrumando a tua cama, a vida está tudo em paz, vai acordar amanhã com aquele cafezão da manhã, bom dia, né? Maravilhoso. É o que você passa para mim, é o que eu olho para você, é aquela sensação gostosa que eu tenho a seu respeito. Mas isso é bom, não é ruim. Mas o que me surpreende é que quando começa a falar, as cavernas começam a aparecer. Mas será que é hipocrisia? Não, não é hipocrisia. É porque, na verdade, nós não nos abrimos para qualquer pessoa. Na verdade, nós temos uma placa, tipo assim, atenção, proibido aproximar-se. Essa placa não existe fisicamente, mas a sensação que eu tenho na vida de algumas pessoas é que tem uma placa dizendo proibido aproximar-se. Às vezes alguns, inclusive, até são mais radicais. Eles dizem, olha, por favor, fala o que tem que dizer logo que eu tenho que ir embora, né? Por quê? Porque estão ocupadas na sua vida. Agora, a gente começa a perceber que tornar-se vulnerável pode parecer uma fraqueza, mas nem sempre é. A vulnerabilidade, querida, ela às vezes dá oportunidade de pessoas que nunca se aproximariam de você se aproximarem. E você vai acreditar no que eu vou dizer para você. Deus não colocou Davi numa caverna só por causa de Davi, mas Deus colocou Davi numa caverna porque ele tinha 400 homens que nunca se aproximaria de um príncipe casado com uma princesa, chefe da guarda real, que morava num palácio, e que nunca aqueles homens sentiriam a vontade de bater na porta e dizer assim, eu vim aqui falar com você. A primeira pergunta quer dizer, quem é você? Eu sou endividado, eu sou amargurado de espírito.
Eu sou uma pessoa deprimida. Eu sou um zero à esquerda. Eu sou uma pessoa que quando eu saí, todo mundo até ficou feliz. Vai e não volta mais. Davi poderia dizer para eles: cara, eu sou chefe de um exército de elite do rei. Eu sou uma pessoa de autoridade. Só que Davi, querido, por conta da promessa, foi perseguido. Eu não quero que você se torne um vitimismo, uma vítima aqui hoje, mas acredite, querido, às vezes, por conta das promessas que estão sobre a tua vida, as perseguições aumentam contra você. Porque o inferno sabe muito bem, o diabo sabe muito bem, que se você reivindicar de fato aquilo que Deus falou a teu respeito, você vai assenhorar-se sobre os demônios, senhorar-se sobre as condições que têm oprimido a sua vida, e por isso Ele não quer que você tenha a certeza de quem de fato você é. Mas Davi, por causa das promessas que tem, o nível de pressão sobre ele foi muito grande. Talvez você me ouça e diga assim: apóstolo, então eu não quero mais promessa, porque está difícil as pressões. Mas não é escolha minha nem tua. Deus decidiu te abençoar. E o fato dele decidir te abençoar, o inferno decidiu levantar-se contra você. Mas acredite, querido, não só no fim não, no meio já. Quem vence é o nosso Deus. Ele é Senhor sobre todas as coisas, que vai lhe dar vitória. E hoje é um dia desses, que o Senhor disse: eu vou arrancar pessoas da caverna. Você não tem escolha, aliás, você até tem. Mas se eu fosse você hoje, querido, nessa peneira que Deus quer passar aqui hoje, você decida: eu não vou sair daqui ainda aprisionado dentro de uma caverna. Tira, Senhor, minha alma desse cárcere. Comece aqui dentro, me libertar pelo poder da tua palavra. Eu pergunto às vezes, primeiro assim, por que Davi faz essa oração? Tira a minha alma, ou minha alma do cárcere. A outra pergunta que eu faço é como às vezes indivíduos que sofrem tanto e acabam não só sobrevivendo, como também apreciando a vida por inteiro. Do outro lado também eu fico abismado de gente que tinha tudo para dar errado, de gente que tinha tudo para ser amargurado, de gente que tem histórico de vida para poder dizer: olha, essa pessoa tem todo o direito de estar com a vida destruída e acabada. E ao contrário, como é possível que essas pessoas são capazes de alcançar o nível de harmonia da mente delas, um nível de plenitude, aonde eles passaram coisas piores, inimagináveis que alguém pode passar, só que eles promoveram uma ordem interna. Parece que eles conseguiram organizar essas coisas dentro de si, e você pensa: meu Deus, aquele indivíduo tinha tudo para ser um infeliz, mas ele decidiu romper, ele decidiu sair da caverna. É uma questão que você precisa compreender, são dois níveis aqui: aqueles que vivem como vítima e aqueles que vivem como vencedores. A grande questão é que nós lutamos a mesma batalha. O resultado que vai vir após essa batalha é a decisão que você toma aqui hoje. A decisão que o rei Davi, ainda sem assumir o trono, ele faz uma oração dizendo: Senhor, tira minha alma do cárcere. Sabe para quê? Para eu poder glorificar o teu nome. E as pessoas vão vir atrás de mim, vão me rodear, porque é o tempo de eu dar o meu testemunho a eles, para eles verem que o Senhor é Senhor sobre a minha casa e sobre a minha vida. A caverna de Adulão, ela ficava cerca de 16 quilômetros de Gate. Na verdade, ela era conhecida, em Judá, e ficava a 24 quilômetros de Belém, cidade natal de Davi. Quando eu estive lá, eu não fui lá muitas vezes. Nas minhas caravanas, eu acredito que eu estive lá 2 vezes só. Não é um lugar comum que eu levo. Talvez agora na próxima, ou na que você for, lá em Israel, eu levo você lá. E eu pude conhecer a caverna de Adulão, que são muitas cavernas. E eu pude entender um pouco mais a Bíblia, porque eu pensava aquela coisa meio de televisão, um túnel, uma cavernona grande, aqueles 400 homens dormindo, cada um num canto escuro, cheio de morcego, mas não é. São várias entradinhas, dezenas. Na verdade, se a gente entrar sem um guia lá dentro, você é capaz de não conseguir voltar, porque são vários túneis, vários buracos. E ali, na época dos cananeus, antes de Davi, pessoas criaram casas, comunidades inteiras moraram dentro de cavernas. Então Davi, quando está ali dentro, ele está escondendo no lugar que possivelmente esses 400 homens que estavam ali, mais a família dele por um tempo, morava nesses ambientes. Então o que eu vejo nesse texto é um processo seletivo. Fala comigo, um processo seletivo.
Você sabe que a gente tem processos seletivos na vida o tempo todo, né? O Enem é um deles, né? O indivíduo vai lá, faz uma prova, ele precisa provar, né? Passar por uma seleção, os vestibulares. Você percebe que existe processo seletivo no emprego, na carreira militar, quando alguém quer ter uma patente mais alta, subir em um nível mais alto na empresa. Todo lugar tem seleção, não adianta. Todo lugar você passa, por que não dizer até mesmo no ministério? São processos seletivos que têm a ver com a tua vontade e têm a ver com a sua capacidade. Chega a hora que ninguém quer ficar perto de alguém que não tem uma qualificação especial. Você não procura uma pessoa que nem está sabendo o que está fazendo para fazer o que você precisa. Você não vai no médico de maneira insegura. Você quer alguém especialista, porque o mundo é seletivo. E Deus não é diferente. Deus também é um Deus seletivo. Só que o processo de Deus é muito diferente, pois ele não se dá na visualização do que está fora, mas ele se dá naquilo que visualiza dentro do homem. Eu fico imaginando se a gente tivesse a capacidade de Deus de selecionar pessoas, você fosse o líder do RH e você pudesse selecionar uma equipe de trabalho. E você olhasse para alguém não pela capacidade da fala, não pela performance dessa pessoa, mas você olhasse para ele e você está pronto. Ele dissesse, mas como? Eu não falei nada ainda, é que eu estou vendo o teu coração. E eu estou percebendo que você pode trabalhar comigo. A gente ia ter muito menos problemas criados nas nossas realidades ministeriais, empresariais, se nós tivéssemos essa condição. Porque a gente vê as pessoas por fora, a gente vê o que elas apresentam, o que elas querem mostrar para nós. O maior especialista que possa ter, você pode estudar o olhar, pode estudar a maneira da pessoa se mover, mas você não vai ter condições como Deus olhava. E eu olho aqui, eu percebo o seguinte, que quando Deus, ele faz um processo seletivo para levantar o exército de Israel, que ajudaria Davi a se tornar o rei de Israel, é no mínimo estranho. Porque ele pegou gente em aperto, gente totalmente endividado, gente desgostoso, que eu tenho certeza que você ia dizer o seguinte, olha, não, isso não dá, não, você também não, só que você pensa em pessoas que fora daquela caverna não teria nenhuma esperança. Após estar falando que eu estou desse jeito, ou eu era desse jeito, você conclui, ouça a mensagem. É interessante porque ele tinha a família dele com ele, no caso Davi, que veio para morar com ele nessa caverna de Adulão. Talvez, não sei se você entendeu, ele está ali porque ele está fugindo do rei Saul, com 3.000 soldados dispostos a matá-lo. E ele agora está ali escondido e começa a aparecer gente, primeiro a casa dele, a família dele, que vem primeiro para ajudá-lo, mas também porque eles sabiam que iam morrer se fosse encontrado pelo rei. Então eles estão numa condição de fuga também. Davi faz uma coisa muito tremenda, apesar de toda a pressão que ele estava vivendo, porque se ele era chefe desse pessoal, ele era o pior de todos, ele estava passando a pior crise da vida dele. Sabe o que ele faz? Ele pega o pai, a mãe, os irmãos, leva para o rei Amon, dos Moabitas, e ele na verdade pede um favor, até porque a sua bisavó Raabe fazia parte dessa tribo, e ele chega lá e diz, você pode cuidar dos meus pais até eu saber o que Deus tem na minha vida? Olha que interessante, ele usa essa frase, eu posso deixar minha família aqui, debaixo da sua proteção, até eu descobrir o que Deus na verdade quer comigo. Porque ele estava no impasse da vida dele. Mesmo assim ele se preocupa com a família, com os pais. E ele volta para a caverna e ali tem 400 homens que ninguém queria perto. Foi um alívio, como eu te disse, para muita gente. É aquele amigo que fala assim, estou indo viajar, devo ficar uns 3 meses fora, e o pessoal fala assim, ainda bem, porque eu achei que ele ia pedir dinheiro emprestado hoje, né? É aquele que está tão derrubado na família, que os parentes falam assim, é melhor mesmo ele ir. Então esse pessoal quando chega na caverna, não pense que eles eram valentes, eles se tornaram, mas eles não eram. Eles tinham dentro deles um DNA que o rei viu neles, que Davi enxergou neles. Porque Davi aqui, querido, é a figura de Cristo. Você sabe que Jesus foi chamado Jesus filho de Davi, porque ele era descendente de Davi. Então esse descendente de Davi, Jesus, ele está aqui na verdade cumprindo uma profecia, mas que o rei, ou seja, que Davi, a gente chama na teologia de tipo de Cristo. Ele era um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Então quando essas pessoas o chamam ou chegam até ele, eles estão vendo um Messias, eles estão criando esperança. Agora o que me chama a atenção é que apesar de tudo que esses homens estavam vivendo, eles ainda tinham visão. Eles conseguiram ter esperança em alguém.
Eles também enxergaram em Davi aquilo que ninguém conseguia perceber. Existe um fato aqui que você precisa saber, que quando Saul, o rei atual, levantou o seu exército, e ele tinha em especial 3.000 homens de elite, ele escolheu os homens. E óbvio que eles estavam ali oprimidos, porque o rei de Israel estava os chamando. Eles não estavam ali porque estavam prontos para dar a vida pelo rei Saul, pela causa, pelo ideal do rei. Eles estavam ali pelo medo que eles poderiam ser ali mortos se não entrassem no exército. Mas Davi não. Davi tinha 400 homens que escolheram ele. A grande questão aqui é que quando você quer andar com pessoas ou liderar pessoas de algum nível da tua vida, antes de você querer escolher as pessoas, deixe elas escolherem você. Porque quando elas escolhem você, você não vai ter nenhuma dificuldade de liderar sobre elas. Davi se tornou chefe deles, sabe por quê? Porque eles chegaram ali simplesmente com a vida destruída. Ninguém queria esse pessoal, mas Davi, querido, a vulnerabilidade de Davi o aproximou das pessoas. Você pode ouvir isso e dizer, meu Deus, mas como Deus faz isso com a pessoa ou comigo mesmo? Você acredita, querido, que em alguns momentos Deus permitiu a sua vulnerabilidade para que algumas pessoas tivessem acesso a você, mas não para você ficar com a narrativa do medo junto com essas mesmas pessoas chorando pelo perdido, mas que você pudesse, como Davi, arrancá-los da posição que eles estão, porque eles se sentiram confortáveis quando ouviram a sua história e perceberam que você também tem as suas lutas, a sua vulnerabilidade, as suas fraquezas, e elas foram expostas para que o Senhor pudesse aproximar pessoas de você e você os arrancasse da caverna. Por isso a promessa que Deus tem para nós hoje, e é promessa mesmo, querido, é que Deus está dizendo, eu vou te arrancar dessa caverna, mas você não vai sair sozinho não. Tem muita gente que se associou com você, eu vou arrancar junto com você, porque a tua vulnerabilidade, ela vai glorificar o meu nome. Eu queria que você entendesse isso, desse uma salva de palmas ao Senhor, porque é uma promessa que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. A condição que eles estavam pode ser muito parecido com a sua condição. O processo seletivo de Deus é no mínimo estranho. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 diz assim, acho que ele nem tem projetado aí, mas tudo bem. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Você percebe? Quando Paulo diz esse respeito, ele está falando como que Deus tem uma maneira de trabalhar, que Deus escolhe aqueles que não são para confundir os que são, ou os que acham que são. Então a condição que eles estavam ali, pode ser a condição talvez que alguns aqui estejam. Só que, acredite em algo, aqueles 400 homens foram alistados no exército de Davi. Eles foram aceitos, apesar do que eles estavam vivendo. Apesar dos adjetivos que eles carregavam, você percebeu ali dívida, amargurado de espírito, pessoas angustiadas, pessoas que não acreditavam mais em si mesmo, mas Davi os fez ou colocou-se como chefe deles. Eles foram aceitos. Talvez você esteja numa condição dessa e acredite, você foi aceito. Deus o aceitou no exército dele, sabe por quê? Porque é exatamente na tua fraqueza que ele vai transformar em fortaleza. Exatamente naquilo que você se diz, está tudo derrubado, acabado, é onde o nome do Senhor vai ser glorificado. Então aqui mostra, quem presta não veio, quem tem não quer, quem pode não faz. Então sobrou a gente mesmo. Aí você fala, pô, você acabou comigo agora. Mas a realidade daquela caverna era essa. Então vamos pensar só na caverna. Não pensa que não. A nossa caverna é Projeto Vida. Mas vamos lá. Quem presta não vem, quem tem não quer, e quem pode não faz. Aí Deus faz o quê? Ele junta aqueles que querem, ou pelo menos estão desesperados, e mostra que ele pode fazer algo inusitado. Não menospreze a realidade de uma pessoa. Não menospreze, não duvide do que Deus pode fazer na vida de um homem e de uma mulher, que pode estar hoje vivendo um fracasso na vida hoje. Nunca menospreze uma pessoa em condição alguma.
Porque essa pessoa pode estar com veredito de doença, mas o poder de Deus pode curar essa pessoa e arrancá-lo dessa condição. Uma pessoa pode estar vivendo um momento de vergonha na vida dela. Talvez alguém que está em casa hoje está literalmente numa caverna, num quarto fechado, ligou a televisão ou o celular para me ouvir agora, mas ele talvez tenha medo até de sair na rua. Mas não menospreze o que Deus pode fazer na vida de alguém, porque quando alguém vê, ou quando eu vejo você aqui hoje, diante de tudo que você passou e quem você se tornou, você é um milagre de Deus nessa terra. A tua vida é um testemunho, uma influência poderosa. Pode expressar, pode fazer barulho aí, porque esse é o grande milagre de Deus. Talvez você veja essa lista e fale assim: pô, tem nada a ver comigo. Talvez não hoje, mas talvez tenha a ver com você um dia. Ou talvez existem pessoas que literalmente estão hoje nessa caverna. Mas não menospreze, porque alguém que pode estar hoje lá embaixo é aquela roda d'água daquelas fazendas. Eu acho linda a roda d'água. Quando ela está funcionando, então é maravilhoso, porque você olha, ela começa a vir lá embaixo, lá no fundo, vazia, mas ela começa a se encher, e ela vai cheia. Quando chega lá em cima, ela tem que transbordar, porque muita gente, quando está lá no auge, ele não quer dar nada para ninguém, ele não quer transbordar nada para ninguém, e é por isso que ele perde o que tem. Mas quando você está disposto a entregar, você vai se encher de novo. Então você pode estar lá em cima, ou você pode estar lá embaixo, mas você está lá embaixo só para encher, porque Deus já está te enchendo para uma nova fase da tua vida. E chegou essa hora sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua vida. Você pode estar lá embaixo, vazio, mas está começando a encher o balde, está começando a encher para transbordar. Se eu tivesse aí, eu fazia barulho. Se eu tivesse aí, eu dava glória a Deus. Se eu tivesse aí, eu recebia, porque é isso que Deus está mostrando aqui nesse texto. A sua condição, ela pode ser a pior no momento, mas nunca duvide do poder de Deus. O que eu estou falando aqui, você já viu Deus fazer. Você já viu realidades serem mudadas na sua frente. Você já viu convivendo com pessoas que experimentaram a bênção e o poder de Deus sobre a vida delas. Por quê? Porque elas decidiram não viver numa narrativa de vitimismo. Elas decidiram romper e enfrentar e dizer: eu posso porque o Senhor é comigo. Davi, ele tinha vencido Golias, ele era o herói do momento. Acredite, Davi era um homem que poucos meses antes desse fato que ele está vivendo, o nome dele era falado. As mulheres cantavam. Saul matou milhares, mas tem um cara chamado Davi que matou 10 milhares. Isso ecoava nas cidades, ecoava nas outras aldeias. Só que de repente Davi está numa condição que não representava o futuro dele. Ele estava na caverna, mas não pertencia à caverna. Ele estava passando por algo, mas não representa o futuro dele. Você pode estar passando por um momento difícil da tua vida, mas já te disse, essa roda d'água começa a levantar. Você pode estar passando por uma caverna, mas não representa o teu futuro, porque Davi foi ungido rei. Ele estava fugitivo por conta da promessa que ele vivia. O inimigo queria interromper qualquer processo que Deus tinha sobre a vida dele. Mas aqueles homens que se juntaram a ele, chegou um dia que Deus mexeu no céu. E Deus decidiu fazer Davi rei sobre Hebrom, sobre o reino do sul. Davi agora tinha 30 anos de idade, quando havia passado 12 a 13 anos desde que ele foi ungido. Ele agora assume o reinado. E sabe quem vai com ele? Os valentes. Aquele pessoal que chegou, que estava com a vida toda destruída, endividado. Alguns perderam o casamento, perderam família, perderam amigos, por conta da angústia que eles estavam sofrendo de não acreditar nem em si mesmo. Se você ler a história de Ziclag, esses 400 se transformaram em 600. E você vai descobrir que eles estão vindo de uma batalha e sofrem inclusive uma ação contra eles. Porém, todos eles tinham família já.
porque eles recuperaram as esposas, recuperaram filhos, porque eles saem da caverna como guerreiros, eles entraram ali destruídos, mas eles foram treinados para serem vitoriosos. A questão não é como você está hoje, a questão é a decisão que você vai tomar no futuro. Ou você vai viver narrativa, simplesmente vitimizando a tua vida, ou você vai para um ambiente de treinamento. Seja bem-vindo à caverna Projeto Vida. Seja bem-vindo a um lugar de treinamento. Quem olhava de fora para a caverna, acredite, dizia o seguinte: só tem gente ruim lá dentro. Eles olhavam para aquela caverna de Adulão, o pessoal dizia: meu Deus do céu, você viu quem foi para lá? Você viu o pessoal que se juntou a Davi? Só que eles viram como eles entraram. Eles tinham que ver como eles saíram. Porque quando Davi se tornou agora, depois com 30, depois mais 7 anos e meio, com 37 anos e meio, ele está agora começando o reinado dele sobre todo Israel. Quem também vai com ele? Valentes que foram forjados dentro dessa caverna. O que eu quero te mostrar aqui são algumas coisas. Minha história permite que outras pessoas se aproximem. Vamos falar juntos? Minha história. Você já percebeu como existem momentos da sua vida que você teve pessoas que lhe acessaram exatamente por aquele momento do teu sofrimento? Existem algumas coisas que nós não conseguimos entender até passar por elas. Eu não estou dizendo que você vai ter que passar por todas as dores da vida para entender as dores de todas as pessoas. Quem passou por isso foi Jesus. Quem passou? Jesus tomou todo o pecado da humanidade, toda a dor, Ele sabe todas. Mas uma coisa fica muito claro para nós: existem circunstâncias que a gente só conseguiu entender até passar por elas. Você já ajudou gente passando uma dificuldade que você nunca teve, e você até entrou no deserto dela, até ajudou. Eu falava hoje de manhã que eu me lembro claramente quando a apóstola teve uma crise renal, tem muito tempo. Foi uma correria lá em casa. A gente vai para o hospital e ela teve que ser atendida com muita rapidez. E acho que colocaram o remédio na veia dela. Eu sei que passou aquilo, mas ela estava ainda com, parece que latejando a dor. E eu me lembro quando passou, ela falou assim: Joel, vou dizer uma coisa para você. Quando alguém me pedir para orar por crise renal, eu vou orar com mais fé. Porque não que eu não quisesse orar antes, mas depois do que eu vi como o negócio é, eu sei o que é essa dor. Mas você não precisa ter uma crise dessa para poder orar por alguém que está doendo dessa forma. Mas o que eu quero te mostrar, querido, é que aquilo que você sofreu lhe faz muito mais sensível à realidade ao teu redor. Quando uma pessoa te procura em algo que você já passou por aquilo, acredite, a tua atenção é dobrada, o teu empenho é muito maior. Então pode acreditar, existem níveis de vulnerabilidade que nós vivemos, que Deus permitiu que pessoas se aproximassem de nós. Ao invés de repelir essas pessoas, faça como Davi, traz para dentro e treine-os. Porque quando Deus te resgata, Ele resgata com você uma equipe já pronta, que vai romper junto com você. Você sabe, querido, que Davi nunca teria um exército daqueles se não passasse pela caverna. O exército que ele liderava lá dentro do palácio de Saul não chega nem aos pés desses caras broncos que chegaram ali com tudo a perder, com a vida destruída e que agora estão dispostos a entregar a vida se fosse necessário pelo teu rei. Tem um deles que diz que é o maior de todos, chamado Samá. Esse cara entra numa batalha, mata 300, 500, 800 sozinho. Tem um deles que entrou numa batalha, que ele está com uma espada na mão, e quando ele olha para um lado e para o outro, está sozinho. Só que ele vê que o campo que ele está é um campo que ele precisava proteger. E ele com a espada na mão matou dezenas, centenas, sozinho. Era um só dos valentes que foram gerados na caverna. E quando terminou, tiveram que fazer quase que um ato cirúrgico, porque a pele dele pegou a espada, porque ele lutou tanto, que foi uma coisa só, a arma dele se tornou ele mesmo. Mas por quê? Porque eles estavam dispostos a fazer o que fosse necessário. Davi tomou pessoas que estavam dispostos a serem treinados, por causa exatamente da condição deles. Pode acreditar, querido,
Nós somos a melhor escolha de Deus. Não porque somos os mais capazes da terra, mas porque Deus nos fez capazes, porque Ele pegou os loucos para confundir aqueles que acham que são. Ele pegou a tua realidade, que alguém dizia, mas você é eu mesmo, porque quando Deus me usa, o nome do Senhor é glorificado. Acredite, a tua história, a tua caminhada, a sua vida, o teu sofrimento atraem pessoas a se aproximarem de você. Então não perca essa parte, essa jornada da vida. Apóstolo, você quer que eu fique me deliciando pela dor? Não, eu estou dizendo que aproveite bem, porque essa caverna vai acabar, e você vai ter a oportunidade de saber realmente quem você vai treinar nesse tempo. Pessoas que vão ser tocadas, que vão um dia dizer, olha, foi um dia que eu vi você, vivendo o que você viveu, que eu comecei a acreditar que Deus pode fazer também na minha vida. Agora sim, dá uma salva de palmas ao Senhor. Dá um glória a Deus em nome de Jesus. Aleluia. Você sabe que o lugar que você está permitiu que pessoas que nunca teriam acesso a você pudessem ter. É estranho pensar assim, né? É porque eu já disse a você, existem pessoas que elas estão uma placa de não aproxime. Não é uma coisa vulgar, próxima, colocada por ela. É intrínseco. Você está falando com aquele indivíduo, quase você está pedindo desculpa para ele. Olha, desculpa pelo seu tempo, desculpa porque é como se ele estivesse tão longe de você, no auge, no sucesso. Aquela sensação da gente olhar alguém, como eu falei, quando você olhou para o irmão do lado, aí falou, meu Deus, você está bem demais. Com essa cara perfumado que você está aí, arrumadinho, veio para a igreja, você está bem demais. Mas é interessante que a gente se torna pessoas com a placa não aproxime. Só que quando vem a luta, eu sei o que eu estou dizendo a você, essa placa cai. Aí você começa a perceber que muita gente queria se aproximar de você. Mas só que às vezes você, sem perceber, você demonstrou que você não tinha tempo para elas. Só que quando vem a luta, muda tudo. Eu tive pessoas que eu fui até ela para conversar com elas e disseram, apóstolo, só um pouquinho. Não, pera um pouquinho mais. Passou um tempo. Apóstolo, qualquer hora, 2 da manhã, pode ser 3:30 da madrugada, a hora que o senhor puder, olha, é o seu tempo. O que mudou nisso? Eu tenho uma mensagem chamada Os Solos Mudam. Se você nunca viu, vai lá no YouTube e assista. Você vai perceber, querido, que solos eles mudam por conta das realidades que vão mudando. Agora, eu não preciso sofrer para entender isso, você também não. Aproveite esse tempo da vida para que você cresça em tal nível e aprenda a lição de tal jeito que você, como Davi, nunca mais Davi precisou voltar para a caverna. Foi só um tempo da vida dele. Ele entendeu isso, como eu também entendi as minhas cavernas. Eu agradeço a Deus pela nossa caverna de Adulão que vivemos, eu e Silvia. Nós formamos os melhores pastores que podiam formar, porque eles vieram se juntar a gente, e muitos deles estavam igualzinho a gente. E eles foram crescendo conosco. Hoje eles pastoreiam a igreja junto comigo. Alguns não estão nem aqui, alguns abriram o projeto Vida em outras cidades. Estão crescendo, estão prosperando. Por quê? Porque eles entraram na caverna do mesmo jeito que aqueles caras entraram. Mas o Senhor fez deles guerreiros, valentes, que você olha hoje e fala assim, meu Deus, parece que nem tem problema. Não é que não tem problema, é que decidiram vencer, decidiram superar. Mas a gente continua, porque a fábrica continua a trabalhar. Esse lugar, ele é um ambiente de restauração de vidas. Esse lugar nasceu dentro de uma garagem, uma verdadeira caverna. O lugar aumentou, mas o propósito não mudou. Deus continua realizando milagres neste lugar. Se você entrou hoje aqui numa caverna, você não tem noção como eu vejo o teu futuro. O teu futuro, querido, é reinando, porque eles entraram ali atrás de um homem que só tinha uma promessa, mas saíram dali junto com o rei de Israel, o rei que representa Jesus. Jesus vai escrever uma nova história a partir dessa tua realidade, em nome do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Você sabe que a vulnerabilidade não significa fraqueza. Tem pessoas que sofreram muito, que ainda sofrem. Meu Deus, como sair desse círculo repetitivo de dor? Como que uma pessoa que sofreu, continua sofrendo? Eu vou te dar um segredo.
que pode ajudar você quase que 100% sobre isso. Seja grato por tudo, inclusive pelas pessoas que fizeram mal a você. Seja grato por toda a tua história, inclusive por partes que você não gosta nem de se lembrar delas. Após você estar dizendo isso porque você não sabe o que eu vivi. Não, eu estou dizendo porque é assim que eu acredito. Porque você nunca seria pronto hoje para ser quem você vai ser, se você não tivesse vivido o que você viveu. Existiram pessoas que acharam que fizeram mal para você, mas foram verdadeiros anjos que te ajudaram. Você ainda não está acreditando, mas eu vou te ajudar. Se você conseguir entender isso, vai virar uma chave na tua vida. Nunca queira provar nada para ninguém, muito menos se vingar de alguém. Porque enquanto você estiver nesse círculo da vida, você vai ficar na pobreza, na ruína e na miséria. O dia que você aprender a ser grato até por aqueles que fizeram mal para você, mas mal mesmo, para malzinho, mas é mal mesmo, que planejaram, que fizeram mal, e você dizer: Senhor, muito obrigado, porque eles não sabiam o bem que eles estavam me fazendo, porque hoje eu tenho capacidade de vencer, de encarar problemas, de olhar no olho, de saber quem eu sou, porque aquelas situações me forjaram o meu caráter, forjaram a minha vida. Você tem uma escolha: ser um vitimista, criar um vitimismo da sua vida, que por conta disso você vai sofrer bastante, porque exatamente ao contrário do que Davi decide fazer. Ele realmente tinha tudo ali para dizer: não tem jeito. Ele poderia ter falado: Saul está me perseguindo. Deixa eu te contar uma coisa, gente, que talvez você já saiba, mas alguém aqui talvez não saiba. Davi ficou tanto tempo nessa caverna, treinando esses homens, que não foi da noite para o dia. Não é da noite para o dia que você pega um homem endividado, amargurado, que não acredita em si mesmo, desistido da vida, e faz desse homem um guerreiro que mata 300 outros. Não é da noite para o dia. Foi um processo. Só que ele tirou o melhor que pode desses homens. Mas um dia, eles não estavam tão discipulados ainda. Saul, na busca incessante para matar Davi, ele entra num ambiente do deserto e nunca imaginou na vida que Davi estava escondido naquela caverna. Você vai a Israel, você vai ver que lá tem muita caverna. Então não é uma coisa assim, está ali, está aqui, está aqui. As cabras monteses, elas moram nessas cavernas. Então Saul foi aliviar o ventre. Tem que desenhar? É porque a Bíblia usa esse termo, bíblico, bonito, né? Você pode até usar em casa, né? Você vai aonde? Vou ali aliviar o ventre, né? É bem mais bonito que aquela palavra que você fala. Davi foi, tirou a capa dele, colocou do lado, que claro, né? Não levou guarda-costa, claro. Sozinho na caverna. Um dos valentes de Davi correu e falou: Davi, hoje é o nosso dia. Ele: como assim? Hoje é a nossa chance. Sabe quem está dentro da caverna aliviando o ventre? O rei Saul. Ele: não acredito. Aquele que quer me matar está aqui dentro, prontinho para dar uma facada nele, fácil. Furtivamente Davi vai se aproximando de Saul. Se ele perceber, foi lá no manto dele, cortou um pedaço e segurou na mão dele e se escondeu. Os valentes que eram treinados por ele não entendeu nada. Falou: como? Você não matou ele? Como você perdeu essa chance? Virar tudo hoje. Irmãos, Davi podia estar numa caverna, mas os princípios que ele carregava de nobreza não eram quebrados na caverna. Você pode até estar numa condição pior da tua vida, mas ninguém vai dizer assim: porque eu estava passando por necessidade, eu roubei de alguém. Não, você nunca vai fazer isso. Não importa o que você está vivendo, porque você pode estar vivendo o que for. Os teus princípios de vida, de nobreza, eles te acompanham em qualquer momento da história da tua vida. Sabe o que ele faz? Cortou um pedaço do manto. Saul terminou, vestiu o manto, nem percebeu, porque muitos mantos estão rasgados, mas quem está carregando não sabe que já rasgou. Tem muita gente que já perdeu a unção, mesmo assim acha que ela está ali ainda. Só que o manto dele exatamente representa o reinado dele. Quando Saul está lá longe, Davi levanta o manto e ele diz: Saul, eu podia ter te matado. Tem uma história mentirosa, estão dizendo que eu quero te matar. Está vendo? Eu não quero te matar. Saul estava tão irado porque ele ficava ouvindo fofoca dos outros, ficava ouvindo conversa dos outros. Davi nunca quis matar Saul, mas na cabeça de Saul, Davi queria matá-lo. Então o que ele fala? Eu vou matá-lo também. Só que naquele momento que eu quero ensinar para você,
que Davi poderia naquele instante aproveitar uma chance da vida dele e dizer: ah, eu vou matar esse homem. Não, não, não. Ele era grato por Saul. Sabe o que ele disse? Ele falou: eu não devia nem ter rasgado o manto dele, porque eu não sou digno, eu não posso tocar no ungido do Senhor. Como que Saul, querendo matar ele, vivendo uma vida como vivia, Deus já havia rejeitado Saul, e Davi disse: eu não posso tocar no ungido do Senhor, porque ele sabia que por mais que Saul queria matá-lo, Saul estava sendo usado por Deus para forjar o caráter de Davi. Acredite numa coisa na tua vida, eu já contei algumas histórias minhas, se você estivesse aqui você contaria a sua, eu tenho certeza, eu não sou o único, mas como eu estou aqui, eu quero te contar uma. Na minha juventude, eu estudava numa escola particular. Foi um período da minha vida que eu já trabalhava de office boy, e o dinheiro todo que eu ganhava pagava essa escola, Colégio Volta Redonda, que ainda tinha aqui em Volta Redonda. E no curso técnico de Química, no 3º ano, eu estou fazendo uma prova de Química geral. Eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, às vezes não tinha tempo de estudar, ok, como muita gente aqui também, não é realidade diferente. Só que eu tirei 0 na prova. O professor, nunca esqueço o nome dele, Gerson. Não sei se ele está vivo. Se ele tiver, eu vou lá agradecê-lo. Ele veio entregando a prova, entregando a prova, entregando a prova. Quando ele chegou em mim, ele deu uma parada. Eu tímido, pensa no menino tímido. Eu tinha 16 anos. Ele falou assim: você é burro, hein? Eu lacrimejei, né? Lacrimejei, travei. Olhei para ele, não acreditando que ele falou isso. Você não está me ouvindo, rapaz? Você é burro demais. Como é que você tira 0? Aquilo marcou a minha vida. Eu saí daquela aula, eu fui para casa. Eu chegava por volta de 10h30, 11 horas em casa. Minha mãe sempre deixava uma janta prontinha já. Aí eu jantava e ia dormir por volta da meia-noite. Eu não dormi. Eu virei a noite estudando Química Geral. Porque no outro dia ele ia dar a segunda chamada. Eu fiz a prova. Terminei a prova, ele veio, eu tirei 10. Só que quando eu olhei para a cara dele, eu olhei com cara de vingança. Só que ele olhou para mim, quase dizendo assim: ô Pedro Borra, na verdade era isso que eu queria. Ele usou uma didática absurda e radical, que tem pai aqui já com raiva do tal do Gerson, né? Mas na verdade, meus pais nunca souberam, porque eu podia chegar e contar uma história para minha mãe, e minha mãe na escola reclamar. Contar uma história para meu pai não ia reclamar, meu pai ia dizer: tu é burro mesmo. Meu pai era desse. Meu pai não ia dar muita bola não, mãe que ia brigar, mas meu pai ia falar: é isso mesmo, se ele falou, você é, né? Mas sabe o que eu fiz na minha vida? Eu falo para você, querido, eu tinha 2 escolhas: ser uma vítima, contar uma história, ficar ali todo bobão, como muita gente fica: não pode fazer isso. Não, eu tirei 10, porque eu decidi, aquele dia eu falei: meu Deus, eu não posso viver debaixo disso. Aos 17 anos eu já fui para a faculdade teológica, larguei o curso técnico de Química, porque meu alvo era fazer faculdade de Química em Lorena. Mas Deus tinha um outro projeto para a minha vida, outro propósito, graças a Deus, né? Como tem para cada um de vocês. Eu me lembro quando eu estava lá no galpão ali na Avenida Sávio Gama, 12345. Hoje até uma igreja lá. Já foi várias igrejas depois da gente. Aliás, só foi igreja. Eu gostava tanto daquele lugar. Apesar de eu ter contado essa história, alguns já ouviram, mas deve ter uma metade que não ouviu ainda. Eu gostava tanto daquele lugar, Claudão, que eu orava todo dia. Eu fiz uma campanha de 5 anos que a gente estava lá. Todos os anos eu ficava com um propósito com Deus. Praticamente eu ia lá todos os dias orando: Deus, me dá esse lugar, me dá esse lugar, me dá esse lugar. Um dia eu fui até o dono, antes de fazer uma proposta para ele, e falei: quanto custa? $200 mil custava na época. E na época, como hoje é muito, na época tinha um contexto de luva que pagava, eu falei: eu quero esse lugar. E a gente orava, a igreja mal tinha 5 mil para pagar o aluguel mensal. Como que eu vou entrar num desafio de $200 mil? A gente fez desafio, fez jejum, fez oração. E eu disse: gente, tal dia eu vou estar no escritório do dono, eu vou fazer uma proposta para ele, e vocês estejam no mesmo horário em oração. Olha o nível de compromisso que eu coloquei à igreja. Todo mundo ali na expectativa. Peguei minha pastinha, que na época a gente andava com pastinha, né? Fui para lá, esperei lá, ele demorou para me atender, ele tinha muitos imóveis. Quando eu entrei na sala dele, eu entrei, vi uma cadeira, eu fui sentar. Ele disse: não, opa, você vai fazer o quê? Eu falei: vou sentar, ué. Ele falou: você tem $200 mil nessa bolsa aí?
Eu falei, não senhor, eu não tenho $200 mil, mas eu queria conversar. Ele disse, pastor, eu não tenho tempo não, pastor. Você está entrando aqui no meu gabinete para falar para mim que você quer me fazer uma proposta, você não tem o dinheiro, então nem precisa sentar, você pode ir embora. Eu saí dali com duas opções. Dizer, esse homem vai morrer. Botar os valentes para orar e falar, mata esse homem. Porque dentro de mim eu me senti, para não falar uma palavra feia, me senti um nada. Um nada. Eu olhava para a cara dele e falei, meu Deus, esse homem está tão ocupado, está vivendo. Eu sou um nada. O pior foi chegar para as pessoas dizendo assim, e aí pastor, deu certo? Eu falava, não, não é bem assim. Deu tudo errado. Mas foi um grande livramento de Deus, porque logo após Deus nos deu lá onde é a Rampa Church, logo após Deus nos deu onde está aqui. Mas o que eu quero dizer para você, querido, que aquele homem foi um anjo na minha vida. Pode acreditar. Por mais humilhado que eu fui na sala dele, nem sentar eu sentei. Eu encontrei com ele anos depois no velório, e não era ele que tinha morrido, né? Ele estava no mesmo velório que eu estava pregando. Eu não contei isso de manhã não, mas porque eu já contei essa história, eu sei que alguns já ouviram, mas é muito pertinente para essa mensagem de hoje. Acabou o velório, eu preguei, eu estava com um discípulo comigo, no Portal da Saudade. Alguns anos depois, a gente já estava aqui, já tinha comprado lá, já tinha comprado aqui, e a vida vai embora. Ele vai e me grita assim, ô pastor, eu falei, opa, olhei, ele falou, aí eu fui falar com ele falou, você é campeão, hein? Aí eu falei, ele falou, você é um campeão, você sabe do que eu estou te falando. Eu saí dali com o peito todo, curou a minha alma daquele dia, não deixando eu sentar, e pegou na minha mão e falou, olha, você é bom naquilo que você faz. Não é que eu fiquei vaidoso, mas aquilo foi uma resposta de alguém, que um dia foi um algoz, mas que eu poderia me sentir o pior pastor dessa cidade e dizer, eu não quero saber mais. Mas aquilo me trouxe uma vontade de vencer. Me trouxe uma decisão que a gente ia romper. E a gente não parou de conquistar. Não parou de abrir igreja, de comprar mais terreno. E a gente hoje, quando abre uma igreja, tem lugares, mais de 10, 20 igrejas nossas, que o lugar próprio, querido. A gente não paga aluguel. Porque não é só Volta Redonda, não. Deus está abençoando a gente nos lugares que a gente está chegando. Porque aquela reunião naquela sala mexeu comigo. Só que eu podia ser uma vítima. Não! Eu quero romper, seja grato até por quem fez você ficar humilhado. Dá para você entender isso, meu amado? Se você entender isso na tua vida, você vai começar a entender o que aconteceu naquela caverna, e você vai começar a entender o que está acontecendo aqui hoje. Existem situações que você está com raiva de pessoas, que você está querendo se vingar. Eu vou provar, eu nunca quis provar nada para ninguém, eu quero provar só para o meu Deus, só para Ele. A minha vida está em glorificar o nome dEle. A minha prosperidade não tem a ver com a vida de ninguém, tem a ver com as promessas que Deus tem sobre a minha vida. Então, alguém está recebendo essa palavra, você pode glorificar, você pode fazer um barulho aí, você pode declarar glória a Deus, em nome de Jesus. Nome de Jesus. Davi atraiu homens dispostos a arriscar a vida por ele. A grande questão desse texto que eu li para vocês é que ele mostra para nós, querido, que é possível sim, você mesmo tendo um histórico de dificuldades, romper. Como assumir o controle da sua vida? Fala comigo. Por causa daquilo que você suportou, Deus te dá autoridade para liderar. Davi fez-se chefe sobre ele. Sabe por quê? Porque a gente podia contar sobre vários momentos da vida de Davi, mas aqui está um momento que me atrai. Por quê? Porque essas pessoas se juntaram a ele, como ele disse, por causa da fraqueza dele que apareceu, a vulnerabilidade dele que apareceu, tornou aquelas pessoas, Davi se tornou acessível. Eu acredito, querido, que muitas pessoas se juntaram a eu e Silvia lá atrás, não é porque eles viram qualidades na gente, talvez eles até encontraram no nosso futuro, como aqueles homens olharam o futuro. Mas quando chegaram naquela garagem ali, dois jovens apaixonados, talvez o que eles viram foi semelhança. Talvez olharam para nós e falaram, tem uma coisa, parece com a gente. A luta dele também é minha. Ele também tem dívida, ele também tem dificuldade, ele também passou por decepção, ele também tinha acabado de chegar do campo missionário. Nosso testemunho era muito sério, muito forte. A gente poderia contar uma história triste às pessoas, mas a gente desde o início decidiu não. A gente precisa superar essas batalhas dentro de nós. Por isso quando Davi diz, tira minha alma do cárcere, ele não está dizendo tira o meu corpo.
tira a minha alma, porque o meu corpo é só um detalhe. Se a minha alma for liberta, nada vai me prender, ambiente nenhum vai me encarcerar. Só que muitas pessoas estão fora, estão livres em ambientes bonitos e bons, mas dentro da sua alma você está oprimido, deprimido, angustiado, não consegue dormir, está encarcerado, está numa caverna. Mas hoje chegou o teu dia, hoje chegou o teu momento. Deus vai te arrancar desse ambiente. Isso é profético. Levanta a tua mão, levanta suas duas mãos. Deus vai arrancar você dessa caverna escura, desse ambiente que está te trazendo angústia, que está deixando você nem acreditar em si mesmo. Mas o Senhor está dizendo, Ele está ouvindo a oração de Davi. Fala comigo: tira, Senhor, a minha alma dessa caverna, desse cárcere, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Tem uma frase que eu gosto muito, já há algum tempo falo sobre ela. Da ferida cirúrgica de Adão veio Eva, do lado ferido de Jesus, a igreja. Da sua ferida, acredite, Deus vai tirar o melhor. Porque foi de Adão que Deus feriu para poder dar a ele uma esposa. Porque a mulher é a pessoa que você se casa, mas ela se torna sua esposa quando ela começa a tirar o máximo de dentro de você, e você se torna uma só carne. Reclamar da esposa é reclamar de si mesmo, porque ela se parece com você, ela foi tirada de dentro de você. Você pode até reclamar da mulher, mas quando é esposa é diferente. Apóstolo, qual a diferença? Mas vamos caminhar, esse é outro assunto para outro dia. O pessoal já se empolga. Da ferida de Adão vem Eva. Olha que presente. Jesus foi ferido do lado, saiu água, representando o quê? A igreja, como rio de água viva que nasceria. Agora, e da tua ferida? Eu quero te fazer uma pergunta: o que vai sair? Angústia? Vitimismo? Depressão? Uma narrativa que você tem guardado dentro de você, dizendo: alguém tem que me ouvir, porque eu quero contar a minha história. Querido, alguém disse para mim esses dias: apóstolo, eu não quero falar desses assuntos mais. Posso ser assim? Eu falei: se você não quiser, eu também não quero. Você só vem falar se você quiser, porque não tem nada para falar de passado mais. A gente só tem para falar de futuro. Você só vai falar se você precisar falar. Mas se não precisa, quem sou eu para gastar meu tempo e o teu para isso? Porque Jesus já levou na cruz do Calvário, Ele já interrompeu. O sangue do Cordeiro está sobre a nossa vida. Todo o escrito de dívida que era contra nós foi pago na cruz do Calvário, foi cancelado. Então eu sigo à frente. Agora, aqui tem uma coisa importante: o que eu vou fazer com a minha ferida? Ferida todo mundo tem. Eu li uma frase essa semana que, aliás, uma narrativa que alguém falou, um psiquiatra. Eu achei muita inteligência numa resenha de uma frase. O vitimismo é um opressor covarde. O vitimismo, pessoas que se tornam vítimas dentro da nossa casa, na nossa volta, é um opressor covarde. Porque ele oprime a gente, e ele quer que a gente tenha pena dele. Ele quer contar a história dele sem saber que talvez a minha seja pior do que a dele. A única diferença é que eu decidi vencer. Não sinta, não ache ou denomine dizendo: esse pastor é muito insensível. Não sou insensível não, mas eu entendi isso aqui. É um opressor, que quando você está começando a romper, você vai fazer uma viagem, você está bem, você conseguiu vencer, mas não é porque você está com a vida ganha não. É que você conseguiu juntar um dinheirinho, você fala: passar uma semana fora, alguém te liga: enquanto você está aí, eu estou aqui, ó. Aí você fala: quando você está aí molhando o pé na praia, o que tem a ver uma coisa com a outra? Você merece aquele momento, você está vivendo a tua história. Só que tem vitimismo, que é um opressor covarde. Ele não quer que você seja feliz. Você está entendendo ou não está entendendo? Quantos vitimistas? Não vou perguntar não. Mas não seja vitimista, não estrague a vida dos outros. Você está estragando a tua e está querendo estragar de todo mundo à volta.
Me perdoe, mas hoje eu tenho que ser muito honesto para você sair dessa caverna. Eu tenho que ser objetivo para você decidir de fato. Porque aqueles valentes de Davi não teve conversa fiada não. Davi trabalhou a realidade deles. E Davi fez eles valentes, chefe de milhares. Se você quer ser alguém de influência, porque está chegando o ano da influência, Deus quer pegar a tua história, essa mesmo aí, e transformar a tua história de tal forma que o nome dele vai ser glorificado na tua vida. Só que o vitimismo é essa decisão, a pessoa te oprime usando a dor dela para tornar você uma pessoa cativa. Você chega contando uma história, meu salário foi aumentado, a pessoa diz, o meu não. Minha vida está assim assado, estou vivendo de cesta básica. Querido, deixa eu explicar uma coisa para você. Você pode estar vivendo um tempo muito difícil da tua vida, mas quando um colega teu, uma pessoa da tua casa, alguém contar uma bênção, celebra com ele. Celebra, eu sei que não é fácil, mas treina que você vai perceber que vai tornar uma coisa parte da tua história. Celebra, não fica dizendo assim, ele está passando isso aí me contando só para me oprimir. Não, ele está te contando para te animar. Ele está te contando para te encorajar. Ele está dizendo é possível, a história dele está te abençoando. Sabe por que algumas pessoas não gostam de contar bênção? Você sabe por quê? Porque no meio que ela vive, se ela contar o que Deus está fazendo na vida dela, as pessoas não vão entender. E as pessoas no vitimismo vão oprimi-la, tentando roubar a alegria dela. Querido, se alegre com a alegria do outro, porque vai chegar o teu dia também. A tua sorte vai virar, a tua história vai mudar, a tua vida vai testemunhar. Pode celebrar aí, querido, pode celebrar em nome de Jesus. Aliás, de manhã eu falei uma coisa e acaba que eu quero falar hoje também. No mês de janeiro vai acontecer um projeto aqui muito fantástico chamado Reencontro. O reencontro nasceu de uma conversa que eu e o Silvio estávamos tendo antes de uma reunião com nossa liderança, que a gente começou a perceber que a necessidade de um encontro presencial, porque a gente faz online, e a gente falou, meu Deus, a gente precisa de um encontro de impacto. E a gente resgatou o nome, trazendo conteúdos novos, e janeiro a gente só tem 200 vagas. Eu estou falando uma coisa para você, esse encontro é para você. Para você que já conhece o Senhor, já faz encontro, já cuida de célula, já está fazendo algo, já caminha com Deus, mas cansou, está cansado. A vida não está, você está precisando ser revitalizado. Vai ser um reencontro. Toda a equipe pastoral está envolvida, a gente está apaixonado pelo projeto. E eu espero que quem vai ser os primeiros influentes de 2023 vão ser esses 200 que vão estar lá. Não sei se você vai estar ali, mas nós queremos levantar no ano que vem pessoas influentes. Mas elas precisam ser curadas, precisam passar por processos, porque existem coisas que você até quer fazer, mas não consegue. Fiz propaganda, né? Então vai lá. Corre depois lá. Esses homens se juntaram a Davi, como você se juntou ao Senhor Jesus. Tem uma coisa que me chama a atenção no Salmo. Tira minha alma do cárcere, o 142:7, para que eu dê graças ao teu nome. E o final dele diz assim: os justos me rodearão quando fizeres esse bem. Pessoas vão me rodear, fala comigo. Apóstolo, mas vão rodear como? As pessoas se juntaram a Davi. Eles teriam um passado despercebido, nós teríamos uma vida despercebida, mas pelo fato de se juntarem a Davi, se unido a Davi, a história, a vida deles escreveu história. Por que as pessoas se juntam a Davi? Porque eles estão vendo a bênção de Deus nele. Pessoas vão te rodear. Esse tempo de influência, querido, significa o quê? Que pessoas vai pegar pessoa por pessoa nessa igreja. Deus vai pegar cada um de vocês, vai tornar você uma pessoa relevante. Mas sabe por quê? Por causa do plano que Ele tem, por causa do propósito que Ele tem nos últimos dias, de alcançar toda a tua família, de alcançar teus amigos de trabalho. Deus vai tornar você influente. Por quê? Diz a Bíblia que gente vai rodear a tua casa, rodear a tua vida. Não é para derrubar você não, não é para poder atrapalhar você não. Tem gente que vai falar, deixa eu trabalhar. Você fala, não tem nem como pagar você. Fala, não precisa pagar não, eu quero só ficar perto de você, porque eu vejo que quando eu estou com você, alguma coisa vira na minha vida. Pode tomar posse aí. Deus vai chamar muita gente que vai rodear a tua história, por causa do que Deus fez na tua vida. Vai ter gente parando você no trânsito, parando você no shopping, parando você na rua, indo na tua casa dizendo, olha, eu sei que alguma coisa você tem, não é sorte. Eu entendi que você decidiu que a tua vida vai ser uma influência para restaurar a vida de tanta gente. Não economiza não, você já deu, fica aí com a mão queimando aí. Dá glória a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu preciso terminar, senão eu me empolgo. Deixa eu falar uma coisa para você. Pega essa frase aí.
não decorei a minha cela. Fala comigo. Você sabe o segredo de Davi? E eu vou contar a história atual de uma pessoa que me deu essa frase. Foi que Davi nunca se sentiu como a caverna como sendo casa dele. Sabe qual é o nosso problema? É decorar, é colocar florzinha na nossa cela, é organizar a nossa caverna, é aceitar aquela depressão como o resto da vida. Vou tomar esse remédio até morrer. Minha esposa é bipolar, mas eu sei que eu tenho que viver assim com ela. Meu marido é alcoólatra, mas eu sei que eu tenho que carregar essa cruz a vida inteira. Olha, eu tenho esse problema com meu filho, eu sei que vai ser para a minha vida inteira. Tem gente que está aceitando a caverna como palavra final. Só que eu já estou dizendo a você, desde que eu cheguei aqui nessa noite, é só uma passagem que está acontecendo na tua história. É um momento da tua vida, é um tempo de preparação, mas está demorando muito. O tempo é Deus que decide, querido. O tempo tem a ver com o tempo que você aprende as coisas. Isso Deus não me mostrou. Eu tive já minha caverna, tenho minhas batalhas hoje, mas caverna nunca mais. Nunca mais. Apóstolo, como você pode dizer isso? Eu posso, porque eu aprendi o suficiente para não ter que voltar para lá. Agora, muitas pessoas dão um loop na vida, e deserto e caverna parece que faz parte da vida dela. Só que hoje eu estou te dando chaves, eu te dei uma agora há pouco. Seja grato até pelos algozes, até pelos que fizeram mal. Quem entendeu pelo menos o que eu falei aqui? Apóstolo, está difícil engolir, mas então pega água que ajuda. Está difícil engolir, joga água aí, engole. Por quê? Porque é isso que vai mudar. Senão, tu vai entrar o próximo ano. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer as mesmas coisas e a tua vida vai ficar do mesmo jeito. Só que essa frase, ela tem a ver com Davi. Davi nunca decorou aquela caverna, porque o lugar dele era no palácio. Isso ele sabia já. Dentro dele tinha uma certeza muito grande do final da história. Você está entendendo o que eu estou falando? Por quê? Porque um profeta colocou óleo na cabeça dele e profetizou: tu vai ser o rei de Israel, e acabou. Mas passou 12 anos, nada aconteceu. Passou 13 anos, não importa. O que Deus falou, Ele vai fazer. Existem promessas sobre a tua vida. Você não pode arrefecer, você não pode desistir, você não pode se entregar, você não pode num dia acordar se sentindo um nada e dizendo: Deus errou o endereço. Não! Deus vai cumprir a palavra dele sobre a tua casa e sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre a sua geração, sobre a tua vida. Há dias atrás, uma das discípulas desse ministério, pastora lá em Portugal, do Projeto Vida, quando você for lá, visite a nossa igreja, ela compartilhou uma história comigo desse homem chamado Charles Button. Ele hoje tem 71 anos de idade. E quando ela contou a história, eu fiquei curioso, porque eu já vi ele em alguns filmes. Inclusive, alguns filmes que ele fez são famosos. E ela começou a me contar, e eu achei tremendo, gravei, congelei lá no meu celular e guardei. Essa semana eu trouxe a história e fui pesquisar a história dele, como ela havia me contado. E é interessante porque essa frase vem dele, porque a vida dele hoje, ele é dono de uma fortuna absurda, diretor de filmes, ator, uma pessoa muito bem sucedida em família, em todos os aspectos, pelo menos no que diz respeito àquilo que a gente consegue enxergar, uma pessoa de uma realidade de sucesso. Mas nem sempre foi assim, porque a grande questão, na juventude dele, filho de caminhoneiro, ele começou a lutar boxe, ainda jovem, entrou numa briga, matou um jovem. Ele assume o homicídio, preso. Parece que tem uma história paralela de que lá dentro da prisão ele agrediu o carcereiro, pegou mais 2 anos, eram 7, agora fica 9 ou 10 anos preso. Negro, uma realidade que após a prisão seria só de bancarrotas, talvez o máximo casar, talvez o máximo conseguir ter um bom emprego, como o pai dele tinha de caminhoneiro, talvez coisas parecidas. Mas ele se tornou dono de ele se tornou milionário, bem sucedido, um bom pai, se torna uma pessoa que as pessoas dizem assim: olha, ele é um exemplo. Agora, o que tornou? E ele fala uma frase, essa frase me chama a atenção, porque as pessoas perguntaram para ele qual que era, ou talvez a condição que levou ele, com o histórico que ele tinha, a conseguir vencer na vida. Ele diz isso aí, ó: ao contrário dos outros prisioneiros,
eu nunca decorei a minha cela. O que é isso? Colocou florzinha? Preparou a cama? Deixou ela virar casa? Se acostumou com a cela dizendo, isso aqui é meu futuro? Ele disse, nunca. Eu vivi lá dentro sabendo que era uma passagem, até que eu passasse aquele tempo e eu pudesse ter a oportunidade de mudar a história da minha vida. Tem muita gente colocando florzinha na caverna, colocando luzinha do lado, está decorando a sua depressão, decorando a sua condição. Você está me entendendo ou não está entendendo? Aceitando tudo como sendo palavra final. Não decore a sua caverna, não decore o seu cárcere. Isso é uma passagem, é um tempo que você pode até achar que não é, mas vai passar. Tem uma promessa de Deus empenhada sobre a tua vida. Esse ambiente é de treinamento, esse ambiente é de preparação. Você vai se tornar alguém que as pessoas vão dizer, que pessoa é essa? De onde veio? Que faculdade que formou essa pessoa? Você vai dizer, não foi faculdade nenhuma, foi a minha história que fez eu ter o que eu tenho, sei quem sou eu sou hoje. Por isso eu quero declarar sobre a tua vida. E se você recebe essa palavra, se ponha de pé. Se você recebe essa palavra, se posicione. Sabe por quê? Porque é uma palavra de Deus em tua direção. Esse homem que eu tomei como exemplo não é Davi, é apenas um homem milionário. Talvez até tenha defeitos, com certeza tem. Mas o que eu quis chamar a atenção é que como alguém pode sair daqui de baixo e chegar tão longe. Eu fui pregar esses dias em Belo Horizonte, não sei se já lhe contei isso. Eu não estou ficando velho não, mas eu estou na fase da vida que tem hora que eu falo assim, será que eu já falei, não falei? Se eu não falar, você faz uau, faz de conta que eu não falei. Vamos treinar assim que eu fico bem. Mas eu fui pregar e foi interessante, porque quando eu estava no hotel, um irmão falou, eu preciso buscar você para o senhor pregar aqui na Igreja Batista Lagoinha. Eu falei, amém irmão, joia, deu o nome dele. Eu sentei no carro dele, um carro bonito, eu gosto de carro. E a gente começou a conversar, e ele começou a falar dos carros antigos que ele tem. Aí eu fiquei apaixonado da história, mostrando foto para mim, naquele trajeto de 15 minutos, ele contou as coisas tremendas. Eu vi lá, eu falei, cara, você gosta de carro antigo, mas é só carro importado. Ele falou, eu tenho pelo menos 20. Tem carro de 1 milhão, carro. Eu falei, opa. E ele não estava ostentando, ele estava contando a história dele. Aí eu preguei, quando voltou, eu falei, você pode me levar no hotel? Ele falou, apóstolo, estou aqui para isso. Ele passou assim numa marquise em Belo Horizonte e tinha uns mendigos dormindo lá naquele local. Ele disse, apóstolo, eu vivi ali por anos, eu dormi ali por anos. Aí eu falei, quem? Eu era um desses mendigos aí. Aí eu falei, peraí, não está batendo. Como que alguém que estava debaixo de uma marquise, que tem uma história para dizer, ele tem até direito de dizer, eu estou desse jeito, estou sofrendo, por quê? Porque eu fui abandonado nessa condição. Eu conheci Jesus, apóstolo. Eu comecei a trabalhar, eu tenho 14 empresas, eu tenho dezenas de funcionários. Eu falei, mas ainda não me convenceu, o que mais? O que aconteceu? Ele falou, desde a primeira empresa que eu abri, toda a minha empresa que eu abro, uma parte dela é para ajudar os pobres, obra missionária. E Deus me deu a segunda, eu coloco uma parte dela, Deus me deu a terceira, uma parte dela, Deus me deu a quarta, Deus me deu, eu tenho 14 empresas. E eu saí dali edificado, que eu falei, meu Deus, como que alguém que morava ali, gente, é difícil, gente. Uma pessoa dessa para mudar para um barraco já é bem sucedida. Uma pessoa dessa conseguir fazer uma meia água, já está lindo a história dessa pessoa. Mas uma pessoa dessa tornar milionário, colecionar carros, ajudar milhares de pessoas. Eu falei, meu Jesus, você pode até estar debaixo de uma caverna, mas não subestime o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Você está entendendo ou não está entendendo, querido? Só que a história dele não é única, eu tenho várias. A história dele tem gente aqui dentro que eu posso dizer para você. Deus pode reverter quadros, Deus pode reverter cavernas, porque da caverna ele foi para o trono, querido. Mas o dia que ele estava no trono, nunca mais se esqueceu da caverna. Sabe por quê? Porque agora ele é um rei que entende a necessidade das pessoas. Deus está te levando em ambientes, porque o dia que você tiver o poder de mudar vidas, você vai entender o que elas passaram, e o seu coração vai estar sensível a realidades. Deus quer te trazer um batismo hoje, sabe qual é? Ele vai tirar você, mas junto com você vai vir muita gente sendo liberta pela sua influência, pelo seu testemunho. Levante as suas mãos, Pai, em nome de Jesus, que venha sobre nós um batismo nessa noite. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, a caverna de Adulão aconteceu há 3.000 anos atrás.
mas eu sei que hoje o Senhor está presente aqui. Assim como aqueles 400 homens se tornaram valentes de Davi, levanta os valentes de Jesus aqui. Levanta homens e mulheres influentes, que a sua história de hoje não vai paralisá-los, pelo contrário, vai levantá-los, vai ser como estímulo para que eles possam ser proeminentes, influentes, que o Senhor vai colocá-los em lugares altos, meu Pai, para que o Teu nome seja glorificado, para que as pessoas rodeiem a vida deles e possam desejar estar próximo a eles. Meu Pai, em nome de Jesus, mude realidades aqui hoje. Assim eu oro em nome de Jesus. Queridos pastores já vão vir à frente. Eu queria dizer uma coisa para você. Você que está numa caverna como essa, pastores, uma caverna como essa, eu preciso fazer um ato com você hoje. Eu não quero só orar com você, eu quero o teu nome, porque a sua causa será a nossa causa pelos próximos dias. Você que está numa caverna como essa, sai do teu lugar e vem na frente. Pastor, vai botar a mão na tua cabeça? Não, eu quero o teu nome e o seu contato, porque eu quero ser aquele que vai contar histórias aqui, mas a sua história. Vem, se aproxime, pode se aproximar dos pastores. Por que eu quero o teu nome, apóstolo? Por que você quer meu nome, apóstolo? Eu quero porque o teu nome será a causa de cada pastor aqui nessa semana. O teu nome será a causa da nossa equipe de oração, dos intercessores de oração. Deus disse para mim, eu vou arrancar a gente da caverna. Irmão, se você está na caverna, vem, se aproxime aqui da pastora, se aproxime, os diáconos, ajude aí o pessoal a se locomover. Apóstolo, mas eu estou me sentindo envergonhado. Mas como? Se hoje é o dia que Deus chamou você para mudar a história da tua vida, mas o nome vai mudar alguma coisa? Vai, irmão, porque quando eu digo eu quero, eu estou disposto, eu decidi romper, é a hora que você vai vir. Quem está em casa, faça o mesmo. Vá derramando o seu nome aí. Coloca aí, se quiser colocar a tua história, coloque nesse número aí, porque o teu nome vai entrar no nosso alvo de intercessão, de oração. Eu não vou perguntar por que você está na caverna. Eu não vou acusar você porque você está na caverna. Eu só quero o teu nome para que você entre na nossa campanha, nosso propósito, nosso nível de busca, de oração. Sai do teu lugar. Quando o pastor estiver livre, ele vai levantar a mão e você vem até ele. Quem está recebendo, igreja? Talvez você não venha aqui, não há problema, mas enquanto a gente está debaixo dessa atmosfera, eu quero te encorajar uma coisa: aproveite esse ambiente profético. Pode ir vindo, não tenha nenhum receio. Apóstolo, eu queria entregar minha vida para Jesus hoje. Aleluia! Vem na frente, querido, vem aqui e fala para o pastor que está aqui, um deles, uma pastora. Fala, eu quero entregar minha vida para Jesus. Teu tratamento vai ser outro, inclusive, que nós vamos estar com você essa semana, te ajudando, para que você possa crescer e romper nesse lugar. Pode ir vindo, pode ir vindo. É o teu instante, é o teu momento. É esse o teu momento. Eu quero o nome e eu quero o teu contato. Sabe por quê, querido? A gente vai te procurar essa semana, a gente vai orar por você, a gente quer entrar na sua causa. A tua causa é a nossa causa. Não precisa contar a tua história, tá, querido? Não precisa. Deus já conhece a tua história. Mas tome uma atitude de fé. Tome uma atitude no altar. Eu vou esperar um pouco, sem cantarmos ainda, só para dar os pastores conseguirem ouvir bem e a gente não perder nada. Enquanto isso, fique aqui olhando para frente. E você que está em casa, aproxima um pouquinho aí. Aqui então, você que está em casa, hoje Deus está te dando uma oportunidade extraordinária, porque Deus sabe a caverna que você está. Deus sabe o que você está passando hoje. Essa palavra hoje, ela está indo em sua direção para mudar a história da tua vida. Então nesse instante, põe o teu nome aí, porque esse teu nome vai chegar até mim, vai chegar aos pastores. A tua história será a nossa causa, a sua busca será a nossa causa. Se você quer entregar a vida a Jesus, fala com a gente. E faça desse ambiente a tua igreja, a tua casa. Que Deus possa visitar você. Nesse momento, pessoas estão querendo tirar a própria vida, pessoas estão deprimidas. Deus está dizendo hoje, eu te tiro dessa caverna de Adulão. Esse momento foi apenas para treinar você, para preparar você para coisas grandes que eu vou fazer na tua vida. Aleluia. Essa semana
Cada pastor aqui tem esses nomes. Mas o Ministério da Intercessão, na quinta pela manhã, na sexta noite, outros momentos, também vai orar por esses nomes. Quantos nomes você anotou agora à noite? 12 de novo, de manhã foram 12 também. Você já está aí com bastante discípulo novo aí, né? Para orar por eles. Você sabe, querido, sabe o que é você ter um nome aqui para nós? Colocando a tua causa diante de Deus. A minha oração, você tem quantos nomes aí, Lucas? 9 nomes. Cada um aqui tem uns nomes. O que eu peço a vocês, pastores, essa semana, essas pessoas são a tua causa. Se Deus mandar, telefona para eles. Se Deus falar alguma coisa, porque Deus fala. Deus dá às vezes uma palavra de encorajamento. Eu tenho uma palavra de Deus que coisas lindas vão acontecer essa semana, querido. Se colocar à disposição do Senhor é o que você tem que fazer. É você enxergar uma possibilidade de um recomeço. Deus é um Deus de milagres. Por isso que você está aqui. A gente não veio para uma reunião comunitária. A gente está numa igreja. A gente está num portal do céu. Em um ambiente que Deus se move. Então, querido, essas causas serão colocadas no altar. Olha aqui a visita que eu estou tendo aqui. Vou dizer uma coisa, hein? Tem um dos dois aqui que é tão tímido que nunca me abraça. Só que hoje veio os dois e me abraçou aqui na frente, aqui, olha. Deus abençoe vocês, queridos, em nome de Jesus. Até você, hein? A carinha dele. Glória a Deus. Quem está disposto a ter um recomeço na tua vida? Sabe o que acontece, gente? Tem pessoas, você não veio aqui, mas você está para tomar decisões importantes nos próximos dias. Você está aí para liberações de Deus. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá.